Então, assim, a purificação, quando a igreja está num contexto de sofrimento, perseguição, e há de fato essa sujeição, essa dependência e essa tendência de obediência mais a Deus, porque você está numa situação extrema, adversa, né? Alguém disse que os cristãos é igual clara de ovo, quanto mais bate, vai crescendo, né? Ou seja, quanto mais sofre, quanto mais é perseguido, quanto mais o contexto ele é adverso, mais essa igreja tende a ser fiel a Deus. Quanto mais cresce, inclusive, a perseguição, né, da igreja, ou contra a igreja, quanto mais Satanás investe contra a igreja, mais redobra os cuidados de Deus sobre esta igreja, mais ações celestiais são derramadas da eternidade para a terra, mais anjos são enviados para batalhar com, mais recursos de Deus são disponibilizados a esta igreja que sofre mais. É por isso que quanto mais Satanás investe, quanto mais adversidades, mais essa igreja... A gente vê isso aí não só na história, mas até no nosso contexto atual também, né? Repetindo a história. Você pega a igreja hoje onde cresce mais, onde hoje o grande avivamento já foi o Brasil, em décadas passadas. Já foi, né? O avivamento hoje está sendo derramado lá na Coreia do Norte, na China, né? Em esses lugares onde a perseguição religiosa ela é mais ferrenha. Então a gente percebe que é aí. E aqui não é diferente, porque se repete, né, na verdade. Mas a gente percebe que vai avançando, a igreja vai avançando. Filipe prega, então, olha, para os samaritanos, né? Então já está saindo aqui dos judeus, né, do povo judaico, vai pregando para os samaritanos. Aliás, desculpa, Filipe, ele prega para esse gentil, etíope, né, da Etiópia. Os samaritanos também são alcançados. Pedro, no capítulo 10 de Atos, tá? Atos capítulo 10, Pedro prega. Isso aqui é um trava-língua, né? Pedro prega. Lembra daquela? O peito do pé do padre Pedro é preto. Então, Pedro prega também a gentios, né? No caso, o centurião italiano, seus parentes e amigos mais íntimos, Atos capítulo 10. Aí a gente chega no capítulo de número 13. Então a gente já percebe que o evangelho já saiu de Jerusalém, Judéia, Samaria e está alcançando algumas pessoas mais estrangeiros, né? De algumas outras partes do mundo. O capítulo 13, o apóstolo Paulo, ele é enviado pela igreja. Aqui a gente já começa a ver os envios missionários. O capítulo 13, Paulo. Amados, lembrando, eu pulei, né? É que eu deixei um pouquinho para trás, mas o Paulo, que é uma história muito famosa, vocês conhecem, só vou dar uma pincelada rapidinho. No capítulo 9, esse que era o grande perseguidor da igreja, encontra-se com Jesus no caminho descendo para Damasco. Ele estava em outra investida para perseguir os crentes, ele matava mesmo, mandava matar, tinha autoridade para matar, matava homens, mulheres, crianças. Paulo, ele era um sincero enganado, era um honesto enganado, porque a Bíblia vai dizer, que ele diz, né, que ele pensava estar fazendo um serviço a Deus, ele via esse movimento como de fato um movimento herético, contrário a Deus. Então na sua religiosidade, fica um alerta aqui, né, irmãos? Fica um alerta que a gente muitas vezes pensa que está fazendo a vontade de Deus, a gente está trabalhando contra. O que tem de igreja evangélica e de pessoas fazendo um desserviço para o reino de Deus não é brincadeira, é um negócio assustador, né? Quando a gente trabalha contra o reino, quando a gente trabalha contra o reino, quando não se prega o evangelho, quando a gente promove a divisão e não a união do corpo, quando nós queremos criar os nossos reinozinhos, né? E não entendemos a unidade do corpo de Cristo, enfim, tem muitas maneiras de despregar o reino ou fazer um desserviço para o reino. Tem gente que de boquinha fechada, quietinho, seria mais proveitoso para o reino de Deus. Mas vamos lá, capítulo de número 13, tinha igreja que se fechar seria uma bênção, não é? Em missões urbanas, né? Em missões urbanas, na matéria, aliás, não é no bacharel, no curso do médio, tem uma matéria chamada Missões Urbanas. E lá eu questiono, né? Se essa igreja sua, tal, plantada nesse bairro, se ela deixasse existir aqui, que falta faria para esse bairro, né? Que falta faria para o entorno aqui? Eu acho que os vizinhos, alguns não iam nem perceber que ali existia uma igreja e deixou de existir. Outros iam dar graças a Deus que aquela igreja sumiu, vazou, porque não tem mais carro atrapalhando a saída das garagens, não tem aquele barulho ensurdecedor tirando a paz
dos vizinhos em volta, ou seja, ia ter vários benefícios, né? Se aquela igreja deixasse de existir. Então tem igreja que se fechar é uma bênção de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Então vamos lá, capítulo 13, o envio missionário, a primeira viagem de Paulo, né, do apóstolo Paulo, agora enviado pela igreja, mas como eu disse, a gente tem a ideia que Paulo ouviu a mensagem, encontrou Jesus no caminho de Damasco, aquela coisa toda e já saiu pregando pelo mundo. Alguns têm esse engano. Não, amados, quando a gente estuda o capítulo de número 9, que é a conversão de Paulo, o capítulo de número 11, junto com Gálatas capítulo 1 e capítulo 2, nós percebemos que da conversão de Paulo até ele ser enviado pela igreja, lá em Atos capítulo 13, passaram-se 14 anos, tá? É só ler esses textos aí. Capítulo 9, verso 22 ao 23, passando muitos dias, vai dizer ali, né, Paulo, ele desce para a Arábia, tá? Que ele era de Tarso da Cilícia, ficava lá na Arábia, então Paulo, embora fosse judeu, mas era árabe de nascimento na geografia, ele vai para Tarso da Cilícia, né? Então, Gálatas capítulo 1, versos 17 e 18, ele fala que ficou 3 anos lá, só depois de 3 anos sobe a Jerusalém, tá? Capítulo 2, verso 1 de Gálatas, ele diz que depois de 14 anos que ele sobe a Jerusalém e é enviado pela igreja, então Paulo vai voltar, fica lá confinado, estudando as escrituras de novo. Ele era mestre nas escrituras, mas ele estuda as escrituras agora na perspectiva de Jesus sendo o Messias, né? Então, 14 anos, o apóstolo Paulo, ele está se preparando para ser enviado pela igreja. Olha que coisa interessante. Só para falar para esses meninos que se converte hoje e pensam que deve e pode sair pregando amanhã, né? Alguns obreiros que pensam que ministério... Não é, amados. Se o apóstolo Paulo ouve a necessidade desse período longo de 14 anos se preparar, que tinha todo um pedigree religioso, conhecia toda a escritura do Antigo Testamento como pouquíssimos na sua geração, era um mestre extraordinário das escrituras sagradas, um homem versado nas culturas que havia, um poliglota, um cara assim culturalmente excepcional, fantástico. Se Paulo, com toda essa envergadura, com todo esse pedigree, com todo esse currículo, precisou e se dispôs 14 anos para se preparar para depois pregar a respeito de Jesus, imagina nós, né? Que muitas vezes não temos nem metade de todos esses recursos que Paulo tinha. Então só fica um alerta para aqueles meninos, esses irmãos que pensam que, não, bora lá, não é assim não, amados, o negócio é muito sério mesmo, né? Falar do evangelho, pregar o evangelho, ensinar o evangelho, pastorear, discipular, ensinar, é uma demanda muito grande. Então vamos lá, Paulo apóstolo é enviado pela igreja, ele faz a sua primeira viagem missionária, né? Ele vai até a Grécia, vai várias cidades, vai até a Grécia ali, Corinto, Listra, Derbe, e volta para Jerusalém, né? Então eu estou falando do capítulo 13. Chegamos no capítulo de número 5. 15, irmão. 5 não. Capítulo 15. Eu estou retrocedendo, tem que avançar, né? Capítulo 15. Ao primeiro concílio da igreja para discutir a aceitação dos gentios. Amados, é lógico que eu estou pulando vários pontos aqui, né? Não tem como eu estar capítulo a capítulo e trazendo a explanação aí, tá? Só resumindo mesmo aqui e até pecando em deixando outros pontos também importantes. Mas o capítulo 15 é a primeira reunião da igreja como igreja, o primeiro concílio da igreja na história, onde eles vão resolver as questões doutrinárias, que na ocasião era o que é necessário fazer com os gentios, porque Pedro já teve que se explicar. Foi pregar um homem italiano, não era judeu, e ele sendo judeu e agora não podia ter contato com o gentil. E ele teve que se explicar para a igreja e falou, ó, irmãos, não é por nada não, mas deixa eu me explicar aqui. Se explica aí, Pedro. Se explica direitinho, hein, irmão. Porque senão a gente vai aqui pôr você aqui numa disciplina, alguma coisa. Teve que se explicar. Ó, Deus batizou com o Espírito Santo. Eles foram aceitos por Deus. Eu não tenho nada a ver com esse negócio, não. Vocês veem aí com Deus. Que coisa terrível, né? Tem que se explicar muitas vezes para a igreja o que nós fazemos para Deus, ou o que Deus fez através de nós. É um negócio assim meio complicado, mas houve essa necessidade. Paulo também pregado aos gentios, e os irmãos, e aí agora, o que faz? Aí chegou um conflito. O que a gente faz então com esses judeus, esses gentios, que estão querendo então participar da nossa comunidade de fé? Porque os judeus pensaram que aquele negócio era deles, eles não entenderam ainda que era de Deus. Não é, irmãos? É igual hoje nós queremos um monopólio da salvação, né? A gente pensa que tem um monopólio da salvação. Nós evangélicos, eu estou falando. A gente pensa que está nas nossas igrejas e conosco a salvação. Como a igreja católica pensou há muito tempo,
que só era possível a salvação através da Igreja Católica. A gente pensa que hoje é só através da Igreja Evangélica. A gente pensa que tem o carimbo de Deus, a gente pensa que tem a chave, né? A gente pensa que tem a chave do reino dos céus e a gente, só por nós abrir que entra. Se a gente fechar, tá fechado. Não, amados. Deus, ele vai salvando. Ele não depende de nós. Ele vai salvando apesar de nós. O evangelho é pregado apesar das nossas igrejas evangélicas. Deus alcança pessoas apesar de nós, não é por causa de nós. Então aqui eles tiveram que se explicar. E agora? O que vai fazer? Então estava lá o Paulo, estava lá o Mateus, estava lá o Barnabé, estava lá o Tiago, estava lá o pessoal todo, toda a nata apostólica, né? E ninguém chegava a uma resolução. Não, mas eles têm que se circuncidar. Eu até achei engraçado esses dias aí. Eita, vai cair daqui a pouco aqui, viu, amados? A aula, tá? A aula encerra aqui rapidinho. Até um rapaz disse assim, que eu comentei lá um negócio, né, das igrejas judaizantes e tal, e um rapaz comentou assim, eu acho engraçado esse pessoal que quer bandeira de Davi, Arca da Aliança, eles não querem se circuncidar, né? Quer ser parecido com o judeu, vai se circuncidar. Mas deixa pra lá esse negócio. Então, o que faz com eles agora? Circuncida? Eles têm que guardar o sábado? Não podem comer? Achei engraçado, né, mano? Esse riso foi de nervoso. Imagina né? Imagina a dor dos varões. Então, o que acontece? Eles chegaram a uma resolução. A resolução era, não vamos pôr encargos a esses gentios, né? Porque eles entenderam que já não fazia mais parte da realidade, já não era doutrinário mais, já não fazia mais parte do projeto de Deus, ou seja, essa exigência do Antigo Testamento. E o que eles precisavam fazer agora? Não se dobrar à idolatria, não ter os rituais pagãos, né? De sacrifício de animais, carne sufocada, aquela coisa toda, mas que eles precisavam só agora aceitar Cristo e vamos tocar o barco. Então é bem interessante esse concílio aqui do capítulo de número 15, que é a primeira reunião da igreja, como igreja, para decidir doutrinariamente corrigir uma ideia errada, né? Uma opinião errada que tinham lá a respeito, doutrinariamente falando. Capítulo 16 em diante, Paulo é o protagonista, capítulo 16 até o final do livro. Paulo ele prega, planta igreja em todo o mundo e é martirizado no ano 67 a.C. Nós estamos falando agora, então, no final do Atos dos Apóstolos, capítulo 28, né? Então Paulo, a partir do capítulo 16, ele toma agora o destaque, ou ele é destacado em toda a história aqui do cristianismo, tá? Então aí por um espaço talvez de 30 anos, alguma coisa desse tipo, Paulo ele vai plantando igreja, ele faz mais 2 viagens missionárias, né? Onde de fato ele vai para todo mundo conhecido daquela época, daquela ocasião, onde ele prega Jesus, planta diversas igrejas, onde vão nascendo a igreja dos romanos, ou aos romanos, que ele é a primeira carta dele, a mais profunda doutrinariamente. Ele planta igreja lá em Corinto, e é onde ele escreve a primeira e a segunda carta aos Coríntios, né? É onde ele planta a igreja lá em... vou ver se eu consigo aqui na sequência, tá? Então em Roma, em Corinto, em Éfeso, na região da Galácia, né? Era uma região de diversas igrejas, na região da Galácia, lá em Filipos, em Tessalônica, em Colossos, né? Ele vai pregando em diversas regiões e ele vai plantando igrejas, tá? Ele sofre perseguições, volta para Jerusalém, ele é julgado, ele pede o recurso que ele tem como cidadão romano de direito para ser julgado só por César lá em Roma, é enviado a César, há um naufrágio, ele prega lá em Malta, na ilha, chega lá em Roma, né, fica preso numa prisão domiciliar, prega para a nata lá da segurança, chamado pretoriana, né, de César, ganha vidas lá, e enfim, Paulo ele cumpre o seu ministério, ele prega, né, em todo o mundo, planta diversas igrejas e o evangelho já está espalhado no Império Romano. Olha que coisa fantástica, né? Nós estamos falando até o ano 67, onde Paulo é martirizado. Mas 3 anos antes, se intensificou uma perseguição contra os cristãos por causa do imperador na época, que era o Nero, loucão, doido, 13, doido da cabeça. Megalomaníaco. Ele queria construir uma Roma mais imponente, uma Roma maior. Ele vai e põe fogo em Roma. Essa é a história, né, que contam. Põe fogo em Roma,
3 dias, amados, para apagar esse incêndio, destrói praticamente a cidade de Roma, só que ele põe a culpa nos cristãos, né? Então ele aproveita aí essa efervescência desse povo, desse grupo crescendo em todo o mundo, no Império Romano, e põe a culpa nos cristãos, aí começa uma perseguição ferrenha, no ano 64 aproximadamente. Até 67, Paulo ele é martirizado, ele é morto, né? E aí passa-se mais 3 anos, o ano 70, então o general Tito, né, um dos generais lá do Império Romano, invade Jerusalém. Jerusalém ela é destruída e os judeus são dispersos pelo mundo. E aí a gente tem ainda o último apóstolo vivo, que é o apóstolo João, onde ele escreve as cartas, as suas epístolas, e a carta famosa, o livro, né, chamado de Apocalipse. Ele é o último apóstolo, né, a ser... Aliás, ele morre de morte natural, a gente brinca, não é morte matada, é morte morrida, né? Ele é o único que não é martirizado. Foi perseguido, foi jogado ele numa ilha-prisão chamada Patmos, diz a história que ele foi colocado num tacho de óleo, né, fervendo, milagrosamente, ele não sofre nenhum dano, e ele não morreu num tacho de óleo fervendo, joga numa prisão lá em Patmos, onde ele tem aquela revelação do livro de Apocalipse, né? Então ele morre lá pelos anos 96 aproximadamente, o último apóstolo, e a gente vai entrar então no 2º século, na aula que vem, se Deus quiser. Você acabou de participar de mais uma aula de um dos nossos cursos do Seminário de Teologia, Vida Cristã, Palavra da Vida. Espero que tenha te abençoado, não só alargado o seu conhecimento teológico, mas que tenha também atingido o teu coração para que você possa a cada dia mais reproduzir a vida de Deus nas suas relações cotidianas. Se você ainda não é aluno oficial de um dos nossos cursos, se inscreva aqui no contato que vai aparecer do WhatsApp. Também nos siga nas redes sociais, se inscreva no nosso canal, compartilhe à vontade e Deus te abençoe.